Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. A partir de agora, você fica muito bem informado com as principais notícias. 2 meses após o anúncio do tarifaço dos Estados Unidos, o efeito foi menor que o esperado no mercado brasileiro. Mesmo assim, muitos setores ainda buscam se reinventar em meio ao caos. Foi no dia 6 de agosto, há exatos 2 meses, que entrou em vigor o tarifaço de Trump. Taxas variadas de 10% até 50% em muitos produtos brasileiros que entrariam em solo americano deixou o mercado nacional em total pavor. Afinal, o cenário apontava para um desastre na economia do país. Passados 2 meses, especialistas agora observam que o prejuízo não foi tão severo quanto se esperava. E a busca por novos parceiros comerciais teve muita influência nisso. Produtos como café, açúcar e milho encontraram novos mercados na Europa e na Ásia. E assim, essa foi a grande saída. A gente precisa confiar de que deverá haver, né? Isso por vários motivos. Afinal de contas, não é interessante, obviamente, para o Brasil que essa situação permaneça, mas também não é interessante para os Estados Unidos. É desejo de todos, né, que as coisas possam voltar a uma determinada situação de normalidade, de aumento do comércio entre os países. Apesar do prejuízo não ter sido como se esperava, o Brasil fechou o saldo do comércio com os Estados Unidos do último mês em déficit, no valor de 1,77 bilhão de dólares. Ou seja, isso significa que o Brasil importou mais produtos americanos do que exportou para os Estados Unidos, representando um cenário desfavorável. Para o professor Marcos, em meio a todo esse caos, pode surgir uma oportunidade ao Brasil, expandir ainda mais seus parceiros internacionais. Então a gente tem aí uma oportunidade de refletir a respeito de nossa política comercial para que a gente possa ser um país mais aberto, fazer novas negociações com outros países, voltarmos os nossos olhos, o empresariado brasileiro principalmente, para o mercado internacional, para que a gente possa ter uma produção que seja competitiva no mercado internacional. Isso vai ser interessante para todos. De modo geral, o comércio é interessante para todos. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional disse na última semana que a economia global está indo melhor do que o esperado, mesmo enfrentando incertezas prolongadas e perspectivas de crescimento não tão boas a médio prazo. Kristalina Georgieva adiantou que o relatório anual do FMI deverá antecipar um crescimento mundial em torno de 3% a médio prazo. A projeção está em linha com os anos anteriores, mas inferior ao observado antes da pandemia do coronavírus. Prevemos que o crescimento mundial desacelerará apenas ligeiramente este ano e no próximo. Tudo indica que a economia mundial resistiu, em geral, às fortes tensões provocadas por múltiplas crises. A diretora-geral explicou que as tarifas dos Estados Unidos são menores do que se esperava inicialmente, mesmo que hoje o país esteja entre os que mais tributam produtos importados. Georgieva também destacou as condições financeiras que sustentam a economia, um setor privado que se adaptou e fundamentos políticos sólidos. No entanto, ela alertou que a resistência da economia ainda não foi totalmente testada, ao enumerar vários sinais de alerta, como um aumento na demanda mundial por ouro e o risco persistente de que as tarifas impulsionem a inflação. Além disso, observou o risco de uma correção violenta nos preços das ações das empresas ligadas ao desenvolvimento da inteligência artificial, cuja capitalização parece caminhar para níveis observados há 25 anos durante a bolha da internet. O governo federal determinou novas regras para a antecipação de crédito do saque aniversário do FGTS. O limite passa a ser de R$ 500 por parcela, com até 5 antecipações no primeiro ano. O Conselho Curador do Fundo de Garantia, por tempo de serviço, anunciou uma mudança na antecipação do saque aniversário. Agora, haverá um limite de R$ 500 por parcela antecipada. E o trabalhador vai poder antecipar até R$ 2.500 em 5 parcelas, nos primeiros 12 meses. Antes, não havia teto de valor nem de quantidade de parcelas. Após esse período, o limite cai para até 3 parcelas, mantendo o teto de R$ 500 por parcela. Os bancos vinham antecipando esse percentual sem limites e cobrando juros em cima. Eram possíveis várias operações simultâneas. Assim, uma pessoa poderia pegar com o banco de uma só vez só a antecipação relativa a 8 anos
que é a média que estava sendo registrada. Agora, fica permitida apenas uma contratação por ano. A modalidade é opcional. Pelas novas regras, 70% do valor do saque fica com o trabalhador e até 30% pode ser usado para quitar empréstimos se houver antecipação contratada. Os trabalhadores que não aderirem ao saque aniversário permanecem na regra tradicional, em que o FGTS só pode ser acessado em casos específicos, como demissão sem justa causa, aposentadoria, doenças graves, compra da casa própria ou falecimento do titular para os herdeiros. E quem aderiu à antecipação e foi demitido também não pode sacar o saldo total enquanto o empréstimo estiver ativo, pois os valores antecipados ficam bloqueados como garantia. As mudanças devem começar a valer assim que a Caixa Econômica Federal adequar os sistemas, com prazo até 1º de novembro. A melhora da desigualdade nas grandes cidades brasileiras tem reduzido a pobreza no país. A retomada da política de valorização do salário mínimo e a cobertura de programas sociais como Bolsa Família é um dos fatores. Entre 2021 e 2024, o Rio de Janeiro registrou uma queda significativa na taxa de pobreza, que passou de 29,8% para 17,6%, segundo a 16ª edição do Boletim Desigualdade. O estudo mostra que, apesar da redução, o Estado ainda enfrenta desafios históricos relacionados à desigualdade de renda e à informalidade do mercado de trabalho. No mesmo período, as metrópoles brasileiras em geral, tiveram melhora expressiva nos indicadores sociais, com a taxa média de pobreza caindo de 31% para 19% e a desigualdade diminuindo quase 20%. Os especialistas atribuem parte dessa melhora à retomada de políticas públicas, como a valorização do salário mínimo e o fortalecimento de programas de transferência de renda, que ampliaram a cobertura entre as famílias mais vulneráveis. No entanto, no caso do Rio, a redução da pobreza está mais ligada ao impacto direto desses programas do que a um avanço consistente do mercado de trabalho. A capital fluminense ainda apresenta uma das maiores taxas de informalidade do país, o que mantém grande parte da população sem acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. De acordo com o boletim, a economia fluminense tem características próprias que agravam o quadro social. O processo de desindustrialização acelerado e a concentração em setores de serviços de baixa qualificação tornam o mercado local mais instável e com alta rotatividade. Isso faz com que muitos trabalhadores vivam em situação de vulnerabilidade, dependendo de atividades temporárias ou informais, para garantir a renda mensal. Além disso, o custo de vida elevado em áreas urbanas amplia o contraste entre quem ganha menos e os grupos de maior renda. Mesmo com a redução registrada nos últimos anos, o Rio de Janeiro ainda tem a maior taxa de pobreza entre as metrópoles do Sudeste, superando São Paulo, Belo Horizonte e Grande Vitória. O boletim destaca que, dentro da região metropolitana fluminense, os 40% mais pobres sobrevivem com uma renda média de R$ 709, enquanto os 10% mais ricos ganham 15 vezes mais. Essa disparidade reflete a rigidez da estrutura de distribuição de renda no Estado, que pouco se altera, mesmo em períodos de crescimento econômico. Para os especialistas, o desafio do Rio de Janeiro está em transformar a queda da pobreza em uma mudança estrutural. Isso passa por políticas de incentivo à formalização do trabalho, investimentos em educação e qualificação profissional, além de estratégias para reduzir desigualdades territoriais. Embora o Estado não tenha ampliado a desigualdade nos últimos anos, ainda precisa criar condições para que o avanço social não dependa exclusivamente de auxílios e programas emergenciais. O Brasil é um exemplo mundial em merenda escolar, incentivando a alimentação saudável e a agricultura familiar. Mas manter o prato cheio ainda é um desafio. O Brasil é reconhecido internacionalmente como referência em alimentação escolar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, criado em 1955, atende cerca de 40 milhões de estudantes em 150 mil escolas públicas.
e é considerado um dos maiores e mais estruturados do mundo. A política pública que garante refeições diárias a alunos da educação básica se destaca pela integração entre nutrição, agricultura familiar e educação alimentar, servindo de modelo para diversos países. Em 2009, o programa foi ampliado e passou a incluir toda a rede pública da educação infantil ao ensino de jovens e adultos. A lei também determinou que pelo menos 30% dos alimentos adquiridos venham da agricultura familiar, com prioridade para comunidades indígenas e quilombolas, e que os cardápios valorizem os hábitos regionais e evitem produtos ultraprocessados. A iniciativa fez do programa um exemplo de política que une inclusão social, desenvolvimento rural e saúde pública. Apesar do reconhecimento, os especialistas apontam desafios para manter a qualidade e o alcance do programa. O valor repassado pelo governo federal, que varia entre 41 centavos a R$ 2,56 por refeição, é considerado insuficiente para cobrir os custos da alimentação, obrigando os estados e municípios a completarem os recursos. Além disso, dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mostram que cerca de 1.600 municípios ainda não cumprem exigência mínima de compra da agricultura familiar, o que evidencia desigualdades regionais e a necessidade de aprimorar a gestão local. Durante a cúpula global da Coalizão Internacional de Alimentação Escolar, realizada em Fortaleza, líderes de mais de 100 países destacaram o programa como exemplo de integração entre saúde, educação e sustentabilidade. No entanto, o encontro também reforçou a importância de modernização, ampliar o apoio técnico e fortalecer a fiscalização. Os especialistas avaliam que, com investimentos adequados e compromisso político, o Brasil pode continuar sendo a referência mundial, garantindo não apenas um prato cheio, mas também um futuro mais saudável e justo para milhões de crianças e adolescentes. E veja a seguir, pesquisadores encontram elementos tóxicos em brinquedos para crianças. A reportagem completa você confere no próximo bloco. O Redação Hit está de volta com as principais notícias. As vendas de veículos automotores cresceram em setembro. De acordo com a Anfavea, a produção e as exportações também aumentaram em relação ao mesmo mês do ano passado. A quantidade de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus vendida em setembro no país foi de 243.200 unidades. Um resultado 2,9 maior que o registrado no mesmo mês do ano passado. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores também divulgou que a produção de veículos automotores cresceu no mesmo mês e atingiu 243.400 unidades, ficando 5,8% maior ao resultado registrado em setembro de 2024. As exportações totalizaram 52.500 unidades, um salto de 26,2% sobre o mesmo mês do ano passado. Já as importações ficaram menores e chegaram a 42.400 unidades, 0,4% abaixo do registrado em setembro de 2024. No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as vendas de veículos automotores foi de 1.910.000 unidades, 2,8% superior ao mesmo período do ano passado. E amanhã é o Dia das Crianças, então atenção, porque pesquisadores da Universidade de São Paulo, em colaboração com a Universidade Federal de Alfenas, identificaram altos níveis de substâncias tóxicas em brinquedos plásticos que são comercializados aqui no Brasil. A análise revelou que grande parte dos brinquedos não segue as normas de segurança
liderança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, mais conhecido como Inmetro, e também da União Europeia. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Federal de Alfenas, revelou níveis alarmantes de elementos tóxicos em brinquedos plásticos vendidos no Brasil. A pesquisa, que analisou 70 produtos de fabricação nacional e importada, é considerada a mais abrangente já feita no país sobre contaminação química em produtos infantis. Os resultados foram publicados em revistas internacionais da área da saúde e acenderam um alerta sobre a segurança dos brinquedos disponíveis no mercado. De acordo com o levantamento, uma parcela significativa dos brinquedos avaliados não cumpre as normas de segurança do Inmetro, nem os padrões da União Europeia. O caso mais grave envolveu o bário, detectado em níveis acima do permitido em 44,3% das amostras, em alguns casos até 15 vezes maiores que o limite. A exposição prolongada a essa substância pode provocar arritmias cardíacas, paralisias e outros distúrbios neurológicos. Os testes também apontaram excesso de chumbo, crômio e antimônio, metais pesados conhecidos por seus efeitos nocivos à saúde infantil. O chumbo, por exemplo, foi encontrado acima do limite em quase 1/3 das amostras analisadas, podendo causar danos neurológicos irreversíveis, perda de memória e queda no desempenho cognitivo. Já o antimônio, associado a problemas gastrointestinais, e o crômio, considerado cancerígeno, também apresentaram índices superiores ao permitido em parte dos produtos. Para garantir a diversidade da amostra, os pesquisadores compraram brinquedos em lojas populares e shopping centers, abrangendo diferentes faixas de preço e público. Muitos dos produtos analisados eram voltados a crianças pequenas e apresentavam formatos e tamanhos que favorecem o contato com a boca, aumentando o risco de ingestão de substâncias tóxicas. A equipe utilizou uma técnica chamada digestão ácida assistida por micro-ondas, que simula o contato dos brinquedos com a saliva infantil, permitindo identificar 21 elementos com potencial tóxico. Os especialistas afirmam que o estudo expõe um cenário preocupante de múltiplas contaminações e falhas de fiscalização, além de alertar a necessidade de controle mais rigoroso. A pesquisa também rastreou possíveis fontes de contaminação, identificando que brinquedos de cor bege apresentaram níveis mais altos de metais, possivelmente relacionados aos pigmentos usados na pintura. O grupo de pesquisadores reforça que esse tipo de investigação é essencial para proteger a saúde infantil e orientar ações de regulação e fiscalização mais efetivas no país. E olha, muita gente associa o turismo apenas ao lazer. Mas a realidade mostra que, quando planejado com critérios, ele também pode funcionar como política de conservação. Mais do que uma atividade de lazer, o turismo pode ser um importante aliado na preservação ambiental, quando planejado de forma sustentável. Em diversas regiões do Brasil, iniciativas vêm mostrando que é possível conciliar conservação e geração de renda, transformando espécies e paisagens em ativos econômicos. No Pantanal, por exemplo, a observação da onça-pintada atrai visitantes do mundo todo e ajuda a financiar pesquisas e ações de proteção ao maior felino das Américas. O modelo adotado na região pantaneira também gerou impactos positivos para as comunidades locais. Antigos peões de fazenda foram capacitados como guias e passaram a ter uma nova fonte de renda, enquanto proprietários rurais diversificaram as atividades, incluindo ecoturismo, sem abandonar a pecuária. Essa mudança de perspectiva aproximou moradores e turistas, criando uma cadeia sustentável que beneficia tanto a natureza quanto a economia local. Outros destinos brasileiros seguem o mesmo caminho. Em Bonito, a adoção de um limite diário de visitantes e a cobrança de taxa de conservação garantem a proteção de rios, cavernas e trilhas. Já em Maragogi,
Maragogi, turistas participam do plantio de corais, ajudando na recuperação dos recifes marinhos. No sul do país, o Instituto Aloata, em Santa Catarina, promove ações de educação ambiental que já envolveram mais de 25 mil pessoas em trilhas guiadas e oficinas sobre biodiversidade. Especialistas destacam que para o turismo realmente contribuir com a conservação, é essencial que haja planejamento, monitoramento e participação das comunidades locais. A criação de regras claras de visitação, o respeito aos limites ecológicos e o reinvestimento de parte da renda em infraestrutura e manejo ambiental são fatores determinantes para que o turismo se torne uma ferramenta efetiva de preservação e não uma ameaça ao patrimônio natural. E falando de turismo, nós vamos viajar agora para a região centro-oeste do Brasil e vamos para Goiânia, capital de Goiás. Com aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, Goiânia é uma das capitais planejadas do Brasil. A cidade surgiu a partir de um projeto urbanístico específico e sua construção, realizada entre 1933 e 1942, foi um importante marco para o povoamento do estado de Goiás. Goiânia é a capital com o maior número de praças no Brasil e é a segunda capital mais arborizada do Brasil, segundo o IBGE. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.